Fala aí galera, canal Conhecimento e Libertação tá no ar. Mais um vídeo aqui pra vocês. Simbora! Tava trazendo pra vocês os vídeos sobre as trombetas, né? E os anjos de Apocalipse das trombetas. E aí parei, se eu não me engano, na quinta trombeta, né, pessoal? Vou dar uma analisada mais profunda, né, sobre a sexta trombeta e a sétima, certo? A sexta trombeta fala de quatro anjos, né? Eles que vão trazer, tipo assim, um anjo dá um sinal para que quatro anjos entrem em ação. E eu tenho uma leve impressão que esses quatro anjos, né, da sexta trombeta, são os quatro cavaleiros, né, que saem montados se eu não me engano, é num capítulo anterior, ou é dois capítulos anteriores, não sei, de Apocalipse, né? Os quatro cavaleiros, aquele do cavalo branco, amarelo, preto, qual que é o outro? Vermelho, certo? Então, é só uma figura de linguagem, eu tenho que ter tempo, né, para mim estar buscando, tanto espiritual como entrar dentro da Bíblia e buscar mesmo, mergulhar para ver se encontra alguma coisa do tipo, né? Hoje vou estar trazendo para vocês aqui um vídeo sobre o grande dia do Senhor, né? Que é profetizado em todo o Antigo Testamento, né? Desde Moisés, né? Ali já se falava sobre o grande e terrível dia do Senhor, né? Que eu já trouxe para vocês sobre isso, que muitos falam do fim dos tempos em si, né? Mas eu vou trazer para vocês aqui hoje uma coisa que Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele fala, certo? Para vocês verem, né, sobre isso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 18. Fala o seguinte: mas Deus assim cumpriu o que dantes pela boca de todos os profetas, certo? Havia anunciado que o Cristo havia de padecer, ou seja, morrer, né? Aí ele fala assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. A mensagem da Bíblia e do livro de Apocalipse é nesse sentido, pessoal, certo? Uma palavra que é levada para o povo, para um convertimento, para o arrependimento, para que o povo volte, né, o coração para o Pai, né, e conheçam o verdadeiro nome de Deus em si, certo? Então, o espalhar o Evangelho, né, tanto desde a vinda do Messias até Apocalipse, né, o intuito é esse, é que a palavra seja levada, o verdadeiro reino de Deus seja mostrado e as pessoas se convertam e voltam para Deus, né? Que voltem o coração para Deus. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem do livro de Apocalipse, certo? Não tem muito espalhafatoso, não. Não precisa de inventar a moda, não. Essa é a mensagem, certo? Aí ele fala assim: arrependei-vos, pois converteis para que sejam apagados os vossos pecados. E vem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual, olha para vocês verem, no versículo 21 fala assim, ó: o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Então, pessoal, o que ele está falando aqui, ó? A mensagem é levada para você se converter, para você voltar o coração para Deus, né? Que a mensagem é levada até, né, que qual convém que o céu contenha
até os tempos da restauração de tudo. É o que eu falei para vocês. Ele enfatiza que o quê? O céu vai ser contido. É o sentido de quê? De vai fechar as nuvens, não vai chover. Livro de Apocalipse, das duas testemunhas, se não me engano, capítulo 12, fala de 3 anos e meio de seca, certo? E ele está falando aqui, né, para converter, arrepender e converter o coração, né, voltar para Deus, né, e envie ele a Cristo, que já antes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Essa mensagem, pessoal, né, de fim dos tempos, digamos assim, que viria no Antigo Testamento, no livro de Enoque, rapaziada, olha pra vocês verem. No livro de Enoque fala sobre isso, é uma profecia que Deus dá para Enoque, que eu escutei o livro de Enoque, né? Tipo assim, eu meio que não li ele, não comprei e li, mas eu escutei através do Spotify. Então, pessoal, o livro de Enoque fala muito em figura de linguagem também. Enoque foi o 7º depois de Adão. Presta atenção para vocês verem. 7º depois de Adão. Lá Deus já falava para Enoque que iria acabar com o mundo em fogo, rapaziada. Certo? E todo o Antigo Testamento, né, os profetas, Isaías, Jeremias, todos os profetas têm falando sobre isso. Fala de peste, de fome, de seca, de falta de água. Vocês estão entendendo? Você pode pesquisar. Se eu não me engano, eu não sei se é Amós, Joel, não sei, ou Naum, um desses três. É uma ênfase em cima muito grande, né? A leitura, o livro desses profetas, profecias, fala diretamente em cima disso aí, certo? Sobre que vai cerrar os céus, não vai chover e altas temperaturas, né, no planeta, e é a restauração de tudo, né? Pedro fala aqui, ó, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. É o que eu falei para vocês, é uma limpeza de toda a maldade da face da terra, né, aonde tudo cairá. Vamos dizer assim, ó, o opositor vai cair, os anjos do opositor vai cair, a morte, ou seja, o pecado vai cair. O que é mais? O mundo dos mortos, né, que é o inferno, vai cair. Então nada desses trem vai passar por essa restauração. Quando Deus vai restaurar, isso tudo vai ficar para trás, rapaziada. É o que eu trago para vocês aqui. Só vai passar por esses tempos de tribulação quem tiver a face do Senhor, que é quem? Quem é a face do Senhor? É o Espírito dele. Só vai passar quem tiver, rapaziada. Como que isso vai acontecer? Eu não sei. Talvez, digamos assim, essa volta do Messias, né, que é tão enfatizada na Bíblia e que muitas religiões falam sobre isso, pode ser, rapaziada, que aconteça do mesmo modelo que aconteceu quando ele foi crucificado. Que o Espírito de Deus vem numa carne e essa carne guie o povo, ou seja, esse homem, essa pessoa, guie o povo para que o povo se salve desses fins do tempo, certo? No Apocalipse 12 fala da mulher e o dragão, né? E eu falei para vocês, a mulher é a igreja de Cristo, certo? A mulher, ela está preparada para ela, no deserto, para ser sustentada durante 1260 dias. É 3 anos e meio. É o mesmo tanto de dias que as duas testemunhas irão profetizar e irão cerrar o céu. Não vai chover, certo? Então essa igreja, Deus vai preparar no meio do caos um lugar, ou não sei se é todo mundo junto, ou se é individualmente, cada um no seu campo, mas Deus vai preparar, vai prover
para que os que ele escolheu passem por isso, certo? Aí, no versículo de 22, ele fala assim, ó, porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que todas as almas que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. É o que eu estou falando para vocês. Vocês verem, lá no Moisés falava, quem não escuta esse profeta, lá chamaria de profeta, né? Será exterminada do meio do povo. Por quê, pessoal? Porque não vai passar essa tribulação. Não vai passar esses 3 anos de seca sobre a terra. Eu quero que vocês façam um exercício de mentalidade e imaginem o que vai acontecer se passar 3 anos e meio sem chover sobre a terra, né? Imagine aí o estrago que não vai acontecer. É por isso que tem muito clamor e ranger de dentes, né? Que fala na palavra, certo? E aí no versículo 24, ele fala assim, ó, e todos os profetas, desde Samuel, certo? Samuel é da época de Davi e Saul, certo? Todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias, certo? Vós sois filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho, primeiro enviou a vós para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então, ele enviou o Filho, foi para isso, rapaziada, né? Para quê? Para que o Espírito, para que a gente tivesse a oportunidade de receber o Espírito de Deus para a gente desviar das nossas maldades, né? Porque quem coloca o homem na linha, no caminho de Deus, ou né, no caminho certo, é o Espírito de Deus. Não existe lei de religião, não existe lei governamental que impede a pessoa de fazer coisas erradas, certo? O que impede você de pegar um troco de R$5 no supermercado, passando, né, e ter a coragem de devolver para o caixa, é o Espírito de Deus. Ele vai falar a você, isso é errado, você tem que devolver, certo? Se você não devolve, ele vai ficar te incomodando, você não dorme e aquilo te incomoda enquanto você não for lá e não devolver. Não passa, certo? Então o que encaminha o homem para se ligar a Deus é o Espírito de Deus, certo? O Espírito Santo, segundo a Bíblia, certo? Então Pedro, né, em Atos dos Apóstolos, perante no templo, né, no Sinédrio lá, ele solta, né, isso aí para eles, certo? E aí, pessoal, quando você vê no livro de Apocalipse que os escolhidos, né, os arrebatados, digamos assim, os separados, né, porque o arrebatamento vem de separação. Os separados vão ter como marca, né, lá na minha Bíblia fala uma marca na testa, né, do pai e do filho. Só que não, pessoal, isso aí é uma má tradução, né, uma má interpretação da Bíblia. A marca que os escolhidos vão carregar é o que é? É a face do Senhor, certo? A face do Senhor é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo será guiado para atravessar essa grande tribulação. Quem não tem vai sucumbir, rapaziada, vai sucumbir. Pós-tribulação, depois que toda a maldade sair, certo? Aí vem, né, o que ele fala no versículo 21, que é o que? Os tempos da restauração de tudo, certo? Então você vê que tudo caiu, o opositor caiu, os anjos do opositor caiu, digamos assim, toda a maldade, toda a corrupção do mundo não passa por essa grande tribulação, cai,
né? Todo mundo sucumbe, porque o inimigo ele não tem poder, rapaziada. Digamos assim, o opositor não tem poder se não tiver carne, se não tiver uma pessoa para que ele possa induzir, digamos assim. Então, se não existirem pessoas sujeitas à maldade, se todas as pessoas tiverem o Espírito de Deus, ele vai cair. Ele não terá como ele passar a maldade adiante ou influenciar uma pessoa a praticar a maldade. Por quê? Porque todos terão o Espírito de Deus, certo? Depois disso, é que vem a grande restauração. E aí a palavra fala que é aí que os filhos de Deus, digamos assim, filhos de Deus não, os escolhidos de Deus, herdarão, né, o que lhe foi prometido desde o princípio do mundo, né, ou o que foi preparado desde o princípio do mundo, que é o que? A Terra, o nosso planeta Terra. Tirou a maldade, fica só o bem, aí vem a era de luz, né, a era de abundância, a era onde Deus reina, né, onde todos conhecem Yahweh, todos conhecem Yahshua, né, não existe opositor. Aí é uma era de abundância, é uma era de descanso, né? Não tem muito a ver com reino celestial em cima, né? Fica aí o vídeo para vocês de hoje e até o próximo e falou!